Paz do Senhor, meus irmãos. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Amém. Bata no seu coração primeiramente. Fala assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus. Meu coração é terra boa. Terra boa. Sua palavra. Boa semente. Então, Espírito Santo. Pode plantar. A terra boa. A semente boa. Que é a sua palavra. Não somente fala em nome de Jesus. Irei me concentrar. Nada vai tirar minha atenção. Prepara minha mente. Para receber sua palavra. Seu conhecimento. E entender. Quero sair daqui. Mais conhecimento. Mais preparo. Em nome de Jesus. Amém. Senta, por favor. 1 minuto para relembrarmos. Não tem muito tempo, tem uma semana. 1 minuto para relembrarmos. Qual foi o tema de semana passada? Êxito e Coríntios. Não, tema. Chave, fechadura, mais o quê? Preparação, capacitação. Mais o quê? Não tem anotado aí não? Liderar. Sim, liderar e ser liderado. Mas nós falamos sobre chave e fechadura. Qual foi o assunto depois? Preparação. Não, calma aí. Vocês têm que anotar, vocês têm que aprender. Eu vou te falar, ó. Vou te passar. É isso, pastor? Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Sim, mas nós falamos sobre os 3 temas, né? Vou ter que cortar. 3 temas. Sobre chave e fechadura. Mas o quê? Comportamento padrão. Comportamento padrão. E o terceiro? Ordenação e modo. Deste modo. Vocês têm que guardar os versículos, capítulos, senão vocês estão estudando. Por quê? Vocês não vão relembrar, aí chega daqui a pouco, vão fazer uma prova, um teste. Aí vocês não estão guardando. Eu pedi para vocês anotarem e estudar em casa. Tá bom? Então vamos lá para o tema de hoje. Vamos começar para hoje? Vamos. Abra sua Bíblia. Gênesis 28, versículo 12. Gênesis 28, versículo 12. Eu vou ler aqui. Está escrito assim, ó. E sonhou, 2 pontinhos. E eis que era posta na terra uma escada cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e Desciam por ela. Então olha para mim. Lê para mim, André. Se lembra assim? E sonhou. Fique em pé. E eis que era posta na terra uma escada, cujo topo tocava os céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Então olha para mim, deixa eu sentar. Semana passada nós dissemos assim. Semana que vem, que é hoje, vamos falar sobre grandes líderes. Grandes líderes. Nós estamos se preparando para ser grandes líderes ou líderes grandes. Eu não estou dizendo de fama, eu não estou dizendo de ocupar a mídia internacional, eu estou dizendo grandes líderes, de ter grande estrutura, aprendizado, capacitado. Então, baseado nesse texto, eu comecei a estudar meia-noite, foi até 5 horas da manhã,
pedindo esclarecimento a Deus. Quando se referia a algum profeta, a algum líder, falava assim: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Toda vez que Deus se direcionar, falar com alguém, sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Está falando aqui de descendência, está falando aqui de escolha, e chega até Jacó. Jacó está num determinado local que ele faz aquele local de descanso. Ele está numa trajetória, numa viagem, está prestando atenção, está numa trajetória, numa viagem, e ele para dormir. Ele não tem travesseiro, ele usa uma pedra como travesseiro, deita, e ao deitar, está escrito que Jacó sonhou. Jacó vai vir a ser Israel, mas ainda é Jacó. E Deus dá um sonho para ele, mostrando uma escada que anjos estão descendo e anjos estão subindo. Mas prestando atenção, Jacó ainda não é Israel. Mas olha como Deus trata com o futuro líder. Deus, ele está falando. Deus, ele está entrando dentro do cérebro dele, está tentando ocupar o cérebro dele, está tentando falar com ele. Pastor, mas o que é escada? E eu quero que você anote assim: escada para o topo. Anote aí: escada para o topo. Quando Deus dá esse sonho, o Senhor está dizendo assim para ele: eu estou revelando para você uma escada que liga a terra. O topo está no céu. O topo está no céu. Ele está querendo dizer o seguinte: o topo da minha liderança é o céu, e na terra é a base da escada. Por que Deus mostra uma escada? Para que serve uma escada? Para subir e Deus está dizendo assim: o grande líder, ele sempre vai ter a escada, e ele vai sempre ter que ocupar o topo da escada, porque está escrito: lá no topo estava o Senhor, no topo. Aí Deus está dizendo: quer alcançar o topo? Quer me alcançar? Você tem uma escada, e você vai ter que chegar no topo dessa escada para me alcançar. E como é que uma liderança, uma grande liderança, alcança topo de escada? Olha só a transição: anjos estão descendo e anjos estão subindo. Anjos estão descendo e anjos estão subindo. Acompanha o meu raciocínio do estudo. Estão descendo e subindo. Aí o texto não revela. O texto não revela se é uma escada que um sobe para outro descer. Não revela. Quando está dizendo o anjo sobe e ele desce, eu aprendo o seguinte: quem vai subir está subindo, quem está descendo está descendo. Aí está mostrando para a liderança. O líder sobe e desce. Ele tem que saber subir, ele tem que saber descer. Ele tem que saber subir, ele tem que saber descer. Por que Deus não fala logo direto: olha, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac? Não. Primeiro ele dá um sonho, porque ele está querendo dizer assim: a minha grande liderança tem que aprender a ser espiritual primeiro. Não é para liderar com metodologia humana a minha igreja. É para começar a deixar eu lhe mostrar a intimidade das minhas revelações, dos meus aprendizados a respeito de vocês. E para uma grande liderança,
Deus está dizendo, estou colocando escada. E vocês têm que aprender o seguinte: tem gente que sobe e tem gente que desce. Aqui são anjos. Ó, enquanto um está descendo, está subindo. Quem está subindo está fazendo o quê? Revela o texto. Mas se os anjos estão aqui na terra, porque a escada está ligada na terra, uma liderança começa com Deus no topo, o Senhor no topo da escada, mas o começo da escada é aqui na terra. Se nós não aprendemos a construir a nossa escada, que vai fazer subir para uma grande liderança no topo, encontrar com Deus aqui na terra, nunca alcançaremos o topo lá no céu. E tem que aprender que um sobe com função, outro desce com função. Um sobe com função, outro desce. Aí eu quero te dizer: você só se prepara para subir ou você prepara para descer também? Porque tem gente que tem que descer e outros têm que subir. Imagina se todo mundo sobe. Só sobe. Se está mostrando, ô Jacó, eu estou te mostrando esse sonho, não é para você contar que você teve uma grande revelação. Vai contar para quem? Não tem ninguém ali para contar. É uma revelação própria. É algo pessoal. Você tem que aprender o seguinte: diferenciar algo pessoal de algo coletivo. Porque tudo que de repente nós vemos, ouvimos de Deus, não, vou entregar para fulano. Um líder ele tem que ter discernimento ou um liderado tem que ter discernimento quando é algo pessoal. Orar sobre aquilo, saber que é para você. Vem cá, Jacó está dormindo com a cabeça na pedra, mas ele sabe que a revelação é para ele. O sonho que ele teve foi para ele. E olha aqui, ele está dizendo o seguinte, lá embaixo no versículo 19: terrível é este lugar, aqui é a casa de Deus. Ele falou, lá embaixo, a escada na terra, o topo no céu. E ele aponta aqui a casa de Deus, a porta do céu. Quem ensinou a ele que ali é a casa de Deus? Quem ensinou a ele? Eu vou proibir essa criança de vir aqui. Quem ensinou a ele? Quem ensinou que ali era a casa de Deus, porta do céu? Um grande líder, ele tem que saber se preparar para a casa de Deus, porta do céu. Missão de subir, missão de descer. Pastor, como é que nós nos preparamos para isso? Vamos lá. Já notou a escada para o topo? Né? Porque nós estamos numa grande liderança para uma escada para o topo. Não é uma escada que só vai ficar na terra, é uma escada para o topo. Mas, deixa eu falar algo aqui para você. Vamos para outro aqui agora, outro versículo, capítulo. Hebreus 13, 7. Lê em casa depois. Eu vou citar aqui, só anotar Hebreus 13, 7. Em casa você lê, deixa eu citar, porque aí fica a lição de casa. Hebreus 13, 7. Lembrem-se dos seus líderes. Lembra de quem? Seus líderes. Está prestando atenção? Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de... Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. Olha, Jacó, você ainda não é Israel, mas eu estou mostrando que você tem que chegar no topo. Tem funções de descer, função de subir. Que a escada começa na terra, mas o topo tem que ser o céu. Mas agora líderes, agora liderados, prestem atenção nos teus líderes. Está escrito aqui, que lhe falaram a palavra de Deus. Uma liderança grande, a palavra tem que ser de Deus na vida dele, na boca. Que falaram a palavra
Baseie-se em Hebreus 13, 7. Fale a palavra de Deus. E outra coisa, olha só. Observe bem o resultado da vida que eles tiveram. Aí eu aprendo o seguinte: um grande líder, os líderes falam a palavra e tem que ter uma vida que tem que ser observada, o resultado da vida deles. Quer ser um grande líder? Tenha resultado de vida. Como é que é o seu resultado de vida? Como que a palavra de Deus está na sua boca? Você tem que aprender a falar a palavra. E para falar a palavra, você tem que estudar a palavra e observar a vida do seu líder. E imite a fé dele. Imitem a fé. Para subir essa escada do topo, que é o primeiro tema nessa noite, você tem que imitar a fé. E como é que imita a fé? Como que eu vou observar a vida dele? Aqui tem pessoas que começaram nesse ministério, se interessando em saber como é que é a vida do seu líder. Como que a fé, como é que a fé trouxe até aqui? Em dezembro eu completo 25 anos. Então, Deus está dizendo: quer subir nessa escada e chegar no topo? Quer ser um líder que chega no topo? Eu acredito que nós estamos subindo essa escada, que você está subindo essa escada, mas não é de qualquer maneira. A sua função é subir ou a sua função é descer? O texto omite que os anjos estão subindo e descendo. E eu não vou inventar moda. Não, eles estavam subindo com orações, descendo com oração. O texto omite. Não tenta pregar ou falar a palavra quando a palavra te omite. Fale a palavra do jeito que ela é. Ah, mas Deus me revelou que esses anjos estão subindo o coração e descendo. Aqui não está escrito. Veja o contexto. Aprenda o contexto. E outra coisa, Tayana, você aprende primeiro para você. Você estrutura primeiro você, para depois estruturar outra pessoa. Colunas sustentam colunas? Não. Você pode ver que há uma distância entre uma coluna e outra. Primeiro seja a sua própria coluna, seja o seu Jacó. Procura aprender a ouvir Deus. Ó, olha para mim. Samuel foi uma grande liderança em Israel, não foi? Mas ele chegou na casa de Deus sabendo ouvir Deus? Não. Então, ouvir Deus é um aprendizado. Quando ele fala, ó, é Deus que está falando com você, é Deus ensinando. O seu líder pode te ensinar a ouvir Deus. E outra coisa, olha para mim. Não tem voz de Deus se não tiver base bíblica. Ah, Deus falou comigo. Aonde está a base? Um líder que ouve a voz de Deus tem que ter texto e contexto, tem que ter aprendizado, porque senão criamos uma igreja ou liderados fanáticos, carnais, totalmente confusos. Então Deus está dizendo: eu te trouxe aqui para te tornar uma grande liderança, mas primeiro alcance o topo que é o céu, mas começa aqui da terra. A sua escada já está pronta. Jacó, a sua escada eu estou te revelando hoje. Qual é a sua função? Não troque funções. Quem troca a função quando liderado, quando for líder, terá uma liderança confusa, uma liderança trocada. Se é para subir, suba. Se é para descer, desça.
Por que tem muita igreja que não permanece, ministério que não permanece? Tudo confuso. Não descobrem no plano de Deus se é para subir ou se é para descer. E é o Senhor que está revelando. Mas para que Deus está mostrando para Jacó? Porque Jacó que vai se tornar Israel. E Deus está dizendo, como disse para Abraão: poderei ocultar alguma coisa de Abraão? Ele virá a ser uma grande nação. Deus está dizendo, eu não posso. Eu quero revelar coisas, eu quero ensinar para vocês se tornarem grandes líderes. Mas vem cá, vocês conhecem a minha palavra? Olha para mim. Hoje vocês estão vindo aqui interessados, mas você tem que aprender a palavra. Vai pregar o que se não sabe o que prega? Vai ensinar o que se você não aprendeu o que ensinar? Tem pessoas que se confundem na Bíblia Sagrada. Como vai ser líder se não conhece a palavra de Deus? Você está liderando para quem? Para você ou para Deus? Imitem a fé. A gente não chega a ser um grande líder ou um líder se não imitar. Tem que imitar. Ah, pastor, a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Isso é vir a fé. Isso é para pessoas que ainda não têm fé, que ela precisa vir. Mas para quem quer galgar liderança, tem que imitar o seu líder. Está escrito aqui, Hebreus 13:7. Ver o modelo de vida dele, né? Hebreus 13:7. Para a gente passar para outro texto. Lembre-se dos seus líderes que lhes falaram a palavra de Deus. Observe bem o resultado da vida que tiveram. E imite a sua fé. Anotem também para ler em casa Filipenses 2:3, para passarmos para o outro tema. Estamos num tema chamado alcançando o topo da escada, ou a escada até o topo. Filipenses 2:3. Está escrito assim: nada façam, presta atenção, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os pontos superiores a si mesmo. Olha para mim, irmão, vou repetir. Missionário, dá para ler voz audível aí? Filipenses 2:3, está aberto? Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Aí vem outra parte. Quer ser um grande líder? Coloque a sua liderança sempre superior a você. Pastor, vem cá, mas o líder é superior aos liderados. Está escrito aqui que o líder tem que ser humilde. Se você não conseguir trabalhar isso em você, peça ajuda a Deus. Ser humilde e considerar você sempre abaixo de outra pessoa. Eu não estou dizendo que você deve ser fraco. Eu estou dizendo que muitas das vezes a pessoa que você está liderando tem a força que você não tem. E nós temos que ser humildes para reconhecer que talvez ele tenha a força que você não tem. É só você direcionar a força dele. Não é reter a força, é direcionar, é ser humilde. O que é uma pessoa humilde? O que é humildade para você? Alguém pode citar? Vou abrir a sessão aqui. O que é humildade? Definição de humildade, vamos lá. Alguém, por favor? O que é humilde? Ser humilde. É se vestir ao pé, todo rasgado? Isso é pobreza, não é humildade. O que é humildade? Aceitar o próximo? É, aceitar o próximo. Mas para mim uma definição de humildade é reconhecer o valor do outro tão quanto superior ao teu. Se eu
aí eu falo, eu tenho como obrigação de liderança ensinar você a ter mais valor do que eu tenho. Humildade é isso, é você se olhar e não olhar para as pessoas assim, mas olhar para as pessoas assim. Porque um líder que é grande, ele sempre vai querer que as outras pessoas que ele lidera sejam grandes ou maiores do que ele. Não é? Humildade. Humildade. Não sejam egoístas, ambiciosos, mas sejam humildes. Não é isso? Você quer ver uma lição de egoísmo? Não estava no texto nem no contexto. Davi queria Betseba, aí falou assim: coloque Urias na frente do exército. Aí o próprio capitão falou assim: não está preparado não. Mas qual é a intenção do coração do líder? Matar Urias, o seu liderado, para ficar com a esposa dele. Um líder não pode ter ambição egoísta. Se você tem ambição egoísta, não, eu vou isolar aquela pessoa para que eu apareça. Eu vou matar aquela pessoa que só quem aparece aqui sou eu. Aí Deus está dizendo: você nunca será líder de nada, porque líder não manda, líder é exemplo. Patrão manda, porque tem funcionário. Funcionários, pega isso aqui e bota lá. Líder não, líder é exemplo. Exemplo arrasta, exemplo leva outras pessoas a fazerem. Um líder grande inspira o seu liderado a ser igual a ele. Você não precisa falar de si, as suas atitudes falam de você. Você não precisa sair falando: eu fiz. Você vai mostrar que é exaltado. Seja humilde e faça como já um grande líder. Se você se mostrar uma pessoa incapaz, as pessoas vão olhar assim, Tayane, e falar assim: não me inspira confiança. Se você se mostrar imaturo em uma situação, as pessoas falam assim: Vera, não me inspira confiança. Um líder tem que inspirar confiança. E como é que inspira confiança? Tratando para se tornar um grande líder. Tira esse egoísmo. Tira. Não tem aquela sarça, que também está fora do contexto, aquela sarça do deserto onde o Senhor em Êxodo 3 fez pegar fogo e não consumia. Aí Deus está dizendo assim: Moisés está subindo e vê uma sarça que está pegando fogo. Aí Deus está dizendo assim: o fogo, ele tem que arder em você, para quem olhar, ver esse fogo de confiança em você. Você tem que ser aquele que vai prender a atenção das pessoas, mas não chamando a atenção delas. Quer chegar no topo de uma grande liderança? Ainda estou no primeiro tema ainda tem mais. Quer chegar no topo de uma grande liderança? Deus está no topo, te aguardando. E eu não estou pregando aqui para pequenos líderes não. Você será um grande líder, mas você tem que tratar o seu interior com humildade, obediência, fé. Quem não serve para ouvir, não serve para falar. Liderados ouvem mais do que falam. Entendeu? Porque para se tornar uma grande liderança, você tem que ser primeiro um grande Deus. Mas não é grande de exaltação, é grande na estrutura, na maturidade.
na inspiração. A gente olha certas pessoas, não inspiram confiança. A gente olha para certas pessoas, não inspiram para ser igual a elas. É visível que aqui no ministério tem pessoas que, eu falo com a pastora, tem pessoas lá que estão inspirando confiança, estão inspirando que vão ser um grande líder. Quem ainda não aprendeu a ser Eliseu, vou repetir com cada mão. Quem ainda não aprendeu a ser Eliseu, nunca vai ter o ministério de Elias. Você pode chamar Eliseu, mas você está aprendendo com Elias. Você pode ter identidade própria, mas você está aprendendo com Elias. Imitam a fé do seu líder. Vamos para o próximo tema. Senão a gente vai terminar, meia hora num tema só. Vou abrir agora. Em cima disso que nós falamos, você abriu outro tema? Em cima disso, alguma dúvida? Para chegar no topo onde o Senhor está, tem uma escada. Imitar a fé é um degrau. Ser humilde é um degrau. Nós estamos baseados no texto hoje. Não ter egoísmo ambicioso. Um dia eu vou ungir Reinaldo pastor, mas hoje eu estou ensinando a palavra para unção. O que adianta botar unção na cabeça, mas ele não sabe dominar a unção, não sabe trabalhar a unção? É um obreiro, mas não sabe como ser obreiro. Aí quando chegar Vinícius a ser pastor, pastor Vinícius, pastor Jackson, é título missionário. Título não vale nada. Prefeito, governador, presidente, e o que está fazendo? Não é o título, é o trabalho exercido, é o pastoreado. Está sendo recolocado, trabalhado. Se for um bom obreiro, a tendência vai ser um bom pastor. Mas se for um obreiro ruim, a tendência é ser um pastor ruim. Se você foge do pecado hoje como obreiro, como membro do corpo de Cristo, você está trabalhando isso em você. Quando se tornar um pastor, você vai ser uma honra para Deus. Se você tem hoje o alicerce da mentira na sua vida, você vai ser um pastor mentiroso. Pastor mentiroso, que palavra é? Não, é o título pastor, mas não é pastor, é um mentiroso. Mas só levou o título. E pior que o título arrasta muita gente, né? Ele é pastor. Mas aqui nós estamos nesse curso para dizer: o título não virá. O que virá é uma escolha certa de Deus para as pessoas certas que estão escolhendo Deus. Deus está no topo. Eu só vou para o topo porque Deus está me apartando lá do topo. Aleluia. Eu tenho a minha função, subir e descer. Como é que eu estou? Tem alguma pergunta? Podemos passar para o próximo tema? Oi. Essa mensagem de Gênesis 28, 12, respondeu? Perguntas. Perguntas. Então, nessa mensagem que Deus quis dizer para Jacó que ele era Senhor do pai dele. Não, isso é o próximo tema. Então estamos em cima desse tema que nós começamos. Né? Aquilo que fomos falar, só tem razão, mas esse é o próximo tema que eu vou entrar agora. Promessas determinadas. Próximo tema, eu vou falar sobre eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Mas eu quero saber se tem perguntas naquilo que já foi falado. Sobre a escada. Entenderam bem? Anotaram aí? Então vamos lá para a próxima. Próximo tema, promessa determinada. Se tem uma pessoa hoje que trabalha a sua humildade, não tem um egoísmo ambicioso como nós baseamos nesse texto, imitam a fé do seu líder, ouvem a palavra que o líder fala, eles vão começar a subir essa escada.
Aí Deus está dizendo, ó, potestade. Qual o próximo passo que eu quero do grande líder? No versículo 13. No versículo 13 do mesmo capítulo. Anota aí. O tema é promessa determinada. É o mesmo capítulo. É só anotar no seu. É Gênesis 28. Só anotar no caderno quando perder tempo. Gênesis 28, 13. Anota aí no caderno. Gênesis 28, 13. Promessa determinada. Em casa você lê. Promessa determinada. Vamos lá. Eis que o Senhor estava em cima da escada e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado te darei, e darei a tua semente. Jacó, se você entender que você vai ser um grande líder, e se tornou uma nação chamada Israel, eu vou fazer agora uma promessa determinada, porque primeiro Deus quer criar intimidade para você ouvir a voz dele, aprender a voz dele, tratar o seu interior com humildade, tirar a ambição, se tornar uma pessoa que imita a fé do seu líder. Agora, Jacó, eu vou fazer promessa. Fazer promessa. Primeira promessa que eu vou fazer, ó, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Vem cá. Humanamente, quem é o pai de Jacó? Humanamente. Por que Deus fala assim? Eu sou o Deus do teu pai Abraão. Na ordem, Abraão era avô. Mas Deus está dizendo assim: eu não levanto ninguém com grau de parentesco. Pai é pastor, filho tem que ser pastor. Não é regra. Ele está dizendo assim: eu sou o Senhor. O que ele está querendo dizer? Eu mando. Se você criar o primeiro tema, que você anotou, que eu não vou voltar, senão a gente vai ficar aqui embaraçando tudo. Criou o primeiro tema e você tratou. Agora você vai entender o seguinte: vai ser fácil para você entender que eu sou o seu Senhor. E sou o Deus do teu pai Abraão. Quem foi Abraão? Pai na fé. Quem foi Abraão, irmão? Quem começou. Quem recebeu a promessa. Ele está querendo dizer assim: eu posso cumprir você, mas eu comecei com os outros. Deus está dizendo: eu quero levantar um cumprimento de liderança agora em quem está chegando e quem já chegou na MFA Peneda, na MFA Sossego, na MFA Visconde. Mas aprenda isso: se você conseguir deixar, permitir que Deus seja o teu Senhor, de dia, de noite, Ele vai falar o seguinte: sou o Deus do teu pai Abraão. Sou o Deus daquele que foi o pai na fé. E se ele é o pai na fé, você é o quê? Filho da? Você é filho da fé. Existe o pai da fé e o filho da? Quem começou essa obra aqui? O Ministério Fogo da Família. Eu sou o seu pai da fé. Então vocês são meu filho na fé. Se você entender sobre patriarcal, promessas determinadas, vocês vão entender que um ministério é cumprimento primeiro de promessas nesse ministério. Se nós pegarmos cada promessa individuais e botar elas como prioridade, nós não vamos ter pai na fé e não seremos filhos na fé. E Deus está dizendo: eu sou o Deus do teu pai Abraão. O que ele quis dizer? Hoje você é Jacó, mas você é o filho de Abraão. Abraão é teu pai na fé. Acompanhe
eu estou fazendo, eu já fiz esse ministério, vai se cumprir em você, Vera. Toma uma posição logo de grande líder. Não deixa para se preparar lá na frente. Pega logo como filho na fé. Pega sua posição de filho de fé desse ministério. Pastor, e a minha promessa individual? Olha só, a promessa de Abraão. E ele fala assim: seu pai Abraão, eu também sou o Deus de Isaac. Ele está querendo dizer que Abraão fez de uma maneira, com Isaac eu fiz de outra. Mas eu sigo uma linha de ensinamento, eu não mudo meu ensinamento. Ministério que mudam e variam durante os anos, esses ministérios nunca vão ser grandes, esses líderes nunca vão ser grandes. Eu tenho que ser o meu início, manter até o final e não mudar. Sou filho de Abraão, Isaac, e eu serei Israel. Não muda. Quem muda, ele muda planos de Deus. E pastor, mas como é que muda plano de Deus? Nesse texto aqui está dizendo, ó, vou ler de novo para nós passar para outro tema. Promessa determinada no tema. Eu vou dar essa terra para você. Eu vou dar essa terra para essa semente. Olha para mim. Sou teu pai. Você é meu filho na fé. Mas de você vai sair semente. Você pode ver que nele terminou, né? Os patriarcas, né? Neles. Porque Deus falou até ele, né? Sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Terminou. Deus não bradou com os profetas, líderes, sou o Deus de José, sou o Deus de Efraim, sou o Deus de Manassés. Vocês estão entendendo? Parou aqui. Por que parou aqui? Porque Deus está dizendo assim: ei, para mim criar uma grande liderança, eu tenho que ter os patriarcas fundamentados, tenho que ter os filhos na fé, entendendo o que é ser filho na fé. E outra coisa, a partir de você serão sementes. Porque ele está falando assim: eu vou dar essa terra, não é? Entenda bem, promessas determinadas acontecem em terras determinadas, não fica transitando para lá e para cá, não. Quem é grande líder, ele tem uma terra determinada para a promessa determinada acontecer. Era onde ele teve o sonho, era onde Deus falou com ele, era onde Deus mostrou a escada. Ele disse assim: aqui é a casa de Deus, aqui é a porta do céu. Aí Deus falou: é nesta terra. Ele está falando geograficamente, eu tenho um lugar para cumprir promessa determinada por mim. Mas eu tenho paz na fé, vocês se tornem filhos da fé, e a partir de vocês terão sementes. Liderança que vai ser levantada agora será liderança que vai ter sementes. Por que sementes? Porque as sementes serão plantadas numa terra. Os patriarcas, escuta isso aqui, quem tem a função patriarcal, liderança patriarcal, ou liderança de filhos de fé, da fé, os patriarcas, eles são levantados para poder o quê? Estabelecer terra, estabelecer local. Vocês estão entendendo isso, gente? Aqui tem pessoas que têm uma bênção de liderança patriarcal: Abraão, Isaac e Jacó. Mas tem pessoas que têm, e esse vai ser o próximo tema: quem sou eu? Patriarcal ou semente? Eu vou fazer o próximo tema. Vamos descobrir se somos patriarcais ou se somos sementes. Porque eu não posso exercer a função de patriarcal se eu sou semente. Patriarcal, Deus disse: eu vou dar essa terra. Ministerialmente, liderança, Deus está dizendo: eu tenho patriarcas na minha casa que vão fundamentar a minha obra na terra, em determinados locais. Mas eu tenho também sementes
que ficarão naquele local e não se removerão para nada. Vai ter que germinar ali. Vai ter que ser plantado como semente. Para que serve a semente? Sabe qual é o nosso maior erro? Parece o desespero, o apavoramento ministerial. O que aconteceu com Abraão? Vai vendo a idade passando, os dias passando, e a gente fala assim, não está acontecendo nada. Abraão disse assim: Sara, vamos fazer o seguinte, vamos ter um filho com a empregada. Olha só, gente, olha só. Quem que tem promessas determinadas? Mas a sua promessa é de patriarcal ou de semente? É o próximo tempo. Vou descobrir se eu sou patriarcal ou se eu sou semente. Deu para entender? Vou explicar novamente. Sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Parou em Jacó. Patriarcas, aqueles que Deus disse: essa terra aqui eu vou dar para vocês. Líderes que vão descobrir terras que Deus vai dar para ele. Sementes, aqueles que serão colocados naquela terra para germinar naquela terra e não sair daquela terra. As 12 tribos, aí é outro assunto. Aí semana que vem você aprende se você tem a bênção patriarcal ou se você é semente. Mas para terminar, se você foi levantado como patriarca ou como semente, Deus está dizendo: não se desloque para terras ou para lugares que eu não ordenei. Porque se eu disser para você, Nayara, tu será pastor em Itaboraí, se for para Cabo Frio, não vai acontecer nada no teu ministério. Porque Deus cumpre liderança em terras de promessas determinadas. Deus que determina a promessa. Não é você que escolhe a terra que vai cumprir as promessas. Então nessa noite eu oro pelo teu cérebro para você entender isso. E o que ele faz? A pedra que ele dormiu, após acordar, ele bota a unção e levanta como coluna, não é altar, como coluna. Pastor, o que é isso? O que é coluna? Comecei hoje a sustentar meu ministério aqui nesse lugar. Alabante. Estou sentindo Deus nessa palavra. Eu estou ensinando, mas a inspiração da palavra está vindo. Você já botou a sua unção nesse ministério, a pedra? Porque olha para mim, ter liderança grande, muitas das vezes é dormir com a cabeça em pedra. Seu travesseiro vai ser uma pedra, não vai ser um travesseiro de pedra de ganso. Está vendo? Por que ele está dormindo com a cabeça? Ele não está se preocupando em conforto, ele está se preocupando em elevar a sua cabeça, o seu sangue não descer para a cabeça, porque quando você dorme sem elevar a sua cabeça, o sangue ele não circula no seu corpo corretamente. Levantou os pés, o sangue todo desce, né? Para poder o quê? Os pés tirar um inchaço. Mas a cabeça, para circular, porque se o sangue for para a cabeça, não consegue raciocinar, falta oxigênio na sua cabeça. E ele está falando assim: eu estou me preocupando em elevar a minha cabeça. Aí Deus está dizendo o seguinte: grandes lideranças não começam em conforto. Liderança que quer conforto, ele nunca vai ter a terra da promessa determinada. Alabado. Porque Deus, Solange, não dá obra pronta, Deus começa obras. E para começar a obra, tem medo. Se imagina se Deus desse um local, aí Deus está dizendo: eu estou dando um terreno para construir do jeito que eu quero. Aí vocês hoje estão deitados com a cabeça tomando na pedra. Meu Deus, que coisa dura isso. Como é que dorme? Mas você já viu?
quando você está com sono para dormir, você dorme em qualquer lugar? Mas por que você está com sono para dormir? Porque você não tem uma vida de qualquer maneira. Você tem uma vida definida de trabalho. Quem trabalha na vida, ele não tem tempo para ficar de bobeira. Ele não tem tempo para ficar de qualquer maneira. Ele dorme para descansar. Deus está dizendo: estou levantando uma grande liderança. Vem cá. Vem cá. Ou você se prepara para começar do jeito que Deus quer, ou nunca Deus vai te levantar do jeito que Ele quer. E se Deus botar só uma pedra para servir de travesseiro, você aceita? Não, eu quero o melhor de Deus, eu quero. Mas Deus está dizendo: minhas grandes lideranças não começaram com grandes coisas, começaram com pedra de várias cabeças. Somos nós que vamos crescer no local, fazer o local do jeito que Deus quer. Aí Deus está dizendo: só deixa uma pedra para botar unção, para servir de coluna. Deus determina a sua coluna ministerial hoje. Deus determina a sua coluna ministerial hoje. Vai ser uma pedra ungida. Não é altar. Eita! Próximo assunto. Se Deus já determinou altar, você não vai levantar mais altares, não. Você vai levantar coluna. É o próximo assunto. Eu fico triste quando nós queremos liderar alguém. Vocês já viram, olha só, estamos elaborando, e já vamos terminar, são 9 horas agora, algo que nunca teve no ministério, que é uma escola de preparação e capacitação. Não dá para abordar todos os temas no mesmo assunto, na mesma quarta-feira. Semana passada foi um assunto que interligou esse assunto, agora Deus está interligando outro assunto. Semana que vem, você vai aprender quem é você, que liderança que Deus quer de você, patriarcal ou serente. Mas uma coisa, isso eu determino aqui: você não vai levantar altares, você vai levantar colunas. Colunas demarcam lugares, mas você tem um líder, você é filho de Abraão. Você tem o ensinamento de Isaac e você é Jacó. Amém? Amém. Alguma pergunta em cima disso que nós estamos falando? Gente, 1 hora e eu não preguei nem o terceiro tema ainda. Deixa eu dar só uma pinceladinha no terceiro, por favor. Pastor, mas no caso, para saber essa parte aí do líder, né? Se eu sou a semente, se eu sou. Primeiro eu tenho que. Não, isso é assim na semana que vem. É porque eu estou terminando, senão vocês vão se confundir. Eu estou terminando o estudo de quarta, já deixando o tema para a semana que vem, para mim mesmo estudar. Tá? Quem sou eu? Tenho uma bênção patriarcal? Sou um líder patriarcal ou sou um líder de semente? Quem sou? Você vai descobrir dentro da palavra semana que vem. Mas hoje nós falamos o quê? Qual foi o tema primeiro? Escada para o corpo. Segundo? Isso, quero que vocês livrem isso. Vai lá no canal do YouTube da igreja e vê o assunto de semana passada. Me peça no particular, para você acompanhando os assuntos. Está tudo interligado. Amém? Não vou repetir mais nada, para não enfadar os irmãos. 1 hora vocês voltarem para o Visconde, Penedo, né? Em cima disso que eu falei, escada para o corpo, promessa determinada. Tem alguma pergunta? Não entramos em outro assunto. Eu queria saber se o cabelo de Caim era caracolado ou liso. Não, nada disso. Assunto de hoje, para não confundir, entre escada para o corpo, promessa determinada. Se porventura você estudar durante a semana e criar alguma dúvida no tema de hoje, me pergunta semana que vem. Nós vamos fazer o seguinte: começamos 8, terminamos 10 para 9, tiramos dúvida. Estuda durante
semana, o que foi falado hoje, não entra no assunto de semana que vem, porque o assunto de semana que vem não foi pregado ainda, não foi ensinado ainda. Tem alguma pergunta já em cima disso? Escada para o topo?